Amados irmãos, nós vamos estar refletindo nesse tempo a respeito do crescimento da igreja. Uma igreja que trabalha é uma igreja que cresce, e uma igreja que trabalha é uma igreja que escutou a voz do Senhor, e ela trabalha porque ela tem um alvo final, que é alcançar vidas, edificar os salvos e glorificar a Deus. E nós devemos estar empolgados com esse movimento de igreja, irmãos. Eu vejo que, frente aos desafios, alguns irmãos, eles ficam ansiosos, eles já começam a trabalhar, eles já querem ver o avanço, ficam empolgados. Isso é bom. De contrapartida, muitas vezes nós esbarramos em algumas palavras que podem ser de desânimo, podem ser desencorajadoras. Contudo, quero que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor, a direção de Deus, através da sua santa palavra. Nós estamos experimentando isso, a nossa igreja tem crescido de modo muito saudável. No cadenciamento, nós temos usado uma palavra, na toada de Deus, né? Na toada de Deus. Nós não forçamos a barra, nós não damos o passo maior que a perna, mas nós estamos aqui. Estamos aqui com a oração na ponta da língua. Eu tenho orado, Senhor, estamos aqui, Senhor. Faça a sua obra avançar. Me usa aqueles irmãos que estão dispostos. E nós sabemos que nessa levada, Deus, Ele levanta pessoas e Ele usa gente. Deus usa gente. Deus não está tão preocupado assim com megas estruturas. Ele não está tão desejoso de ver grandes templos banhados a ouro, que exige milhões e milhões para que aquilo funcione. Mas uma coisa, Deus, Ele, desde que envia Cristo Jesus a viver entre os homens, e esse, por sua vez, escolhe discípulos, Deus tem uma preocupação. Ele se preocupa com pessoas envolvidas na obra. Sempre se preocupou em levantar homens, e durante toda a história da igreja, Deus trabalhou levantando homens que se dedicaram à oração, ao estudo da palavra, a uma vida de piedade, homens que foram aplicados ao Evangelho, deram a sua vida em prol do reino. Deus usou foi homens, irmãos. Homens que oraram muito mais do que nós, e por isso talvez tenham feito uma obra maior do que nós temos feito. E eu quero olhar para a palavra de Deus, alguns versículos que nos encorajam, irmãos. Hoje nós não vamos fazer uma pregação expositiva, nós vamos dar uma analisada no que a Bíblia fala a respeito da pregação do Evangelho, da graça de Deus e do alargar das fronteiras do reino. Os irmãos acham que Deus deseja que a igreja continue crescendo, sim ou não, irmãos? Sim? Então os irmãos me respondam. Os irmãos acham que Deus continua preocupado com o crescimento da igreja, quer o crescimento da igreja? Sim, amém. Os irmãos têm certeza de que Deus ainda trabalha com pessoas para que a igreja cresça, sim ou não? Sim. Agora a pergunta mais difícil: os irmãos estão dispostos a se colocar na mão de Deus para que Deus use os irmãos para que a igreja continue crescendo? Sim, amém, amém. Os irmãos têm que ter consciência que não estão respondendo só para o pastor não, né? Vocês estão no culto, Deus está assistindo o culto, né? Tem ninguém aqui assistindo o culto, eu espero. Deus está assistindo o nosso culto, e os irmãos estão respondendo a Deus, porque da parte dele falo nessa noite, através da sua palavra. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, Deus está aqui, através de Cristo Jesus, falando aos seus discípulos, organizando a expansão do reino. Deus está trabalhando na vida de homens para que o reino continue avançando.
Os irmãos podem ficar sentados, que eu vou emendar um texto com outro. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim a palavra de Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus está aqui preparando para que o reino, para que o evangelho da graça continue sendo espalhado e para que a igreja continue crescendo. Jesus ressuscita, agora os discípulos estão preocupados com uma possível orfandade, eles estão sem o seu mestre ali, acompanhando eles, ensinando junto com eles, é por aqui, é assim, interpretando a lei, entregando a eles a interpretação. Então o que acontece é que Jesus aparece a esses discípulos, reúne eles, os 11 estão reunidos, e Jesus agora vai designar o comissionamento desses discípulos, de modo que algumas coisas aqui nos chamam a atenção, irmãos. Primeiro, Jesus chegando falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Embora Jesus agora não esteja mais corporalmente presente com os discípulos, a autoridade da igreja, dos discípulos, continua sendo o nome de Jesus. A igreja agora não prega por sua própria autoridade, os discípulos agora não são eles a própria autoridade da pregação, mas Jesus continua sendo a autoridade da igreja, dos discípulos. Outra coisa que me chama a atenção é que Jesus agora está não mais falando que eles precisam seguir uma pessoa, mas ir e levar aquela mensagem que aquela pessoa ensinou para eles. Ele vai dizer no versículo 19: Portanto, ide e ensinai todas as nações. O evangelho está por ser esparramado sobre a terra. E o Deus que no Antigo Testamento, através de algumas situações, mostrou que o evangelho não era só dos judeus, agora está designando de forma objetiva a pregação para as nações. Nós temos, por exemplo, na figura de Raabe, Deus mostrando a graça que não fica só para os judeus, mas que alcança gentios. Quando Deus levanta Jonas e manda Jonas pregar em Nínive, Deus está dizendo: eu salvo também fora de Jerusalém, fora do povo hebreu, fora dos judeus, o evangelho aos gentios. Aquele povo recebeu a palavra de Deus e se converteu. Então Jesus agora está dizendo para os discípulos, de modo claro: ide e ensinai todas as nações. Na divina providência, Deus já tinha preparado, antes da fundação do mundo, os eleitos em São Fidélis, no Brasil, nas tribos africanas, nos ribeirinhos de difícil acesso, na região da Amazônia. Deus, de certa forma, estava aqui designando os discípulos para que desse o pontapé inicial do crescimento e a expansão do evangelho da graça de Deus. Nós vamos caminhar e observar que em Lucas, capítulo 10, versículo 1, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, a narrativa de Lucas: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui tem uma preparação para o evangelho chegar em todas as cidades, de 2 em 2, anunciando aquele que viria, Cristo Jesus o Senhor. Observe que tem toda uma estratégia evangelística, e o evangelismo e missões começa no coração de Deus. Quando
o evangelismo ele começa numa estratégia humana, ele está enfadado ao fracasso. Quando o evangelismo começa no coração de Deus, quando a expansão do reino começa no coração de Deus, ela está completamente segura do sucesso e do alcance de muitas vidas, daqueles quais o Senhor já preparou para a salvação antes dos tempos eternos. Nós vamos avançar e chegar em Atos, a continuação da narrativa de Lucas, por assim dizer. O evangelista Lucas, em Atos capítulo 1, nos apresenta agora uma aparição. Nós sabemos que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, ele ainda fica 40 dias com os discípulos, talvez consolando, preparando, designando, organizando e fortalecendo a fé, testemunhando a ressurreição. De modo que Lucas vai dizer para nós que as provas são incontestáveis sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus, a mensagem do Evangelho sobre Jesus deve ser anunciada toda, e não é só sobre a crucificação de Cristo, e também sobre a ressurreição de Cristo, e esses 40 dias nos mostram muito sobre isso. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós não pregamos um Evangelho triste, de uma perda, mas nós apresentamos e pregamos um Evangelho triunfante, de um Cristo que morreu para expiar os nossos pecados, nos adotar, de um Cristo que ressuscitou para nos dar a nova vida, a vida eterna, e nos garantir a justificação pela fé, dizendo que nós morremos para o antigo trato e agora temos vida em Cristo Jesus. Lucas narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, quando Jesus agora vai dizer uma palavra para os seus discípulos, ele diz assim: e estando com eles, Jesus, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes. Então, qual é a promessa? Que o Espírito Santo haveria de descer sobre a igreja. Aquilo que está escrito em Joel é aquilo que Cristo ensina que iria ser, de certa forma, aquilo que os teólogos chamam de um dos grandes eventos históricos de Atos, a descida do Espírito Santo e a capacitação, a obra de capacitação sobre a vida dos discípulos. Alguns teólogos fazem referência àquilo que o próprio João Batista dizia, que Jesus, ele batizava na água, e que viria um batismo em Cristo, que seria no fogo e no Espírito. Então, a própria descida do Espírito, Lucas registra como línguas distribuídas como de fogo. Aquilo que acontece aqui, o que nós sabemos, é um momento marcante, histórico na vida da igreja. E nesse ponto, Jesus está dizendo para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Olha como que há aqui uma organização. Jesus disse em Mateus 28, o que os irmãos lembram? Ide, por onde? Por todo mundo, e pregar o Evangelho a todas as nações. Mas agora aqui ele está falando, fique em Jerusalém por enquanto. O que nós aprendemos com isso, amados irmãos, é que Deus é que nos dá a direção e a hora certa de fazer o que Ele quer. Nós não fazemos por nós mesmos, do nosso jeito, a hora que a gente quer, não, irmãos. Vamos agora, então os discípulos já receberam em Mateus 28 o comissionamento para ir para todo mundo. Mas por que ainda não foram e por que Jesus agora está dizendo para ficar em Jerusalém ainda? Existe uma ordem da evangelização. Porque no capítulo 1, versículo 8, fica claro para nós isso. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que agora, pronto, vamos por todo mundo, mas fica em Jerusalém, porque tem uma ordem na evangelização. É como se fosse, nos modelos das viagens missionárias de Paulo, um modelo aspiral. O Evangelho vai
ganhando proporção até alcançar todo o globo, e até que Cristo venha, o Evangelho do Reino será anunciado em todo o canto do mundo. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e semeeis testemunha. Aonde? Começando em Jerusalém. E o grande evento de Pentecostes é o testemunho de Jerusalém. Depois, Judéia, Samaria e os confins da terra. Em Atos 13, a partir de Atos 11, depois da perseguição, nós vamos ver uma igreja já avançando para além, na Ásia Menor, depois na Europa, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e assim uma igreja em constante movimento e crescimento. Igreja é um organismo vivo, e quando ela se mexe, quando ela se movimenta, quando pessoas se enganjam na obra, quando pessoas tampam a mão no arado, a igreja se movimentando, a igreja em exercício, e quando a igreja se exercita na fé, no amor, na pregação, no evangelismo, em missões, a igreja cresce, amados irmãos. Isso que está acontecendo aqui nessa organização, nós temos uma igreja em constante crescimento, ao ponto de, em Atos capítulo 1, versículo 15, antes mesmo da pregação de Pedro, depois de Pentecostes, o que está escrito na sua palavra, na Bíblia que está na sua mão, na palavra de Deus? Atos capítulo 1, versículo 15. Vamos juntos? Nas mais variadas versões, isso mostra que o povo lê a palavra de Deus. Vamos juntos? 1, 2, 3. Leia comigo. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, até aqui, Pedro vai agora eleger o substituto de Judas Iscariotes. Há uma assembleia organizada, mas quantas pessoas tem aqui? 120 pessoas. Ou seja, a igreja está crescendo também em número. E se tem uma ala do movimento de crescimento de igreja que é completamente apegado em números de pessoas e parece que produzem crentes como se fosse uma máquina de fazer crente. Mais outro, um terço. Existe uma outra ala do crescimento de igreja que é como o Hernando Dias Lopes diz, numerofóbico. Não quer nem saber, não, pastor, nós somos uma igreja bem segura, pacata, tranquila. Estamos aqui firmes. E não aceitamos qualquer tipo de gente aqui entre a gente, não. Errado. A igreja está crescendo, irmãos. A igreja está avançando, ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, na direção do Espírito, porque agora o Espírito Santo desceu, capacitou, na autoridade de Jesus Cristo, na direção do Espírito e por intermédio da pregação da palavra, a igreja está crescendo. É isso que nós precisamos. 3 elementos que não podem ser substituídos no crescimento da igreja. Nós pregamos na autoridade de Jesus, no poder e capacitação do Espírito, e nós pregamos aquilo que nós já temos pronto, não precisamos inventar nada, que é a palavra suficiente de Cristo Jesus. O que acontece? É que no capítulo 2, versículo 41, de 120, Lucas é fantástico, irmãos. Lucas é extraordinário na narrativa. Ele vem apresentando algo de informação que é muito precioso. Muito precioso. Ele resiste a 120. E agora no 2,41, ao que ele resiste para a gente? Atos capítulo 2, versículo 41. Depois da pregação de Pedro, os eventos são esses: aparição de Cristo por 40 dias, descida do Espírito Santo, a pregação de Pedro. Nós estamos aqui, depois da pregação de Pedro. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase o quê? Quantas pessoas? 3.000 almas. Opa! Imaginou isso, Sinei? Eu queria estar lá.
Todos nós aqui, eu acredito que passa aquele flash na cabeça, aquela pregação de Pedro, aquele batismo, né, em larga escala. E aqui, se os 120 que estavam naquela primeira contagem de Lucas não tivessem batizando junto, talvez eles tivessem demorado dias batizando. Eles receberam a palavra e foram batizados. E quantas pessoas? 3.000 almas. Então, nós já temos aqui uma igreja de 3.120 pessoas. Pequena, né? Quantos pastores nós temos? 12. Temos 12 pastores. Hoje, a igreja quer, as megas igrejas aí, elas querem ter muita gente, mas não se estrutura no presbitério, não. E tem uma organização de Deus aqui na vida da igreja, Amaral. Primeiro tem um mestre, Jesus, ensinando 12 homens. Depois, capacitando na descida do Espírito Santo mais pessoas. Mas tem 12 pastores. E depois disso, pessoas se achegam. Ou seja, Deus não está preocupado primariamente com a estrutura, mas Ele também se importa e organiza uma estrutura, irmãos. Uma estrutura de treliça e uma estrutura de videira. Se nós queremos alcançar todo aquele bairro da Vila de Genebra, já dei o nome, se vira agora, corre atrás do prejuízo, né? Já caiu na rede e um monte de gente me mandou mensagem. Que Vila de Genebra é essa que você está fundando aí? Se vira, né? Vou para a Câmara agora, vou falar com os vereadores, se vira, vai botar nome. Não dá nome. Que bairro é aquele lá, né? Bairro Nova Penha. Esquece, já tem Penha, já tem Recanto da Penha, já esquece o negócio de Penha agora vão dar outro nome, dali para frente, outro nome, Vila de Genebra. Se nós queremos alcançar todo aquele bairro, irmãos, como é que a gente vai ter um cantinho da metade dessa igreja aqui, em que as pessoas se achegam e a face da igreja é na beirada da rua? Não, Deus dá estratégia, dá direção e dá providência, e traz provisão. Aí, foi eu, o Jonathan e o Leandro conversar com o seu Arino. Seu Arino, e aí, seu Arino, dá para a gente ver o local lá? Dá sim, vamos lá ver. E aí, chegamos lá, olhamos, ficamos maravilhados, tem uma cozinha no canto, banheiro recuado do nosso novo templo, e a gente olhando, coçando a cabeça, querendo, mas talvez não podendo. Aí seu Arino vai lá e fala o valor. E quando ele fala o valor, eu não segurei, irmãos. Eu olhei para o Jonathan, olhei para o Leandro, deu uma risadinha assim no canto da boca. Fiquei muito feliz, não consegui controlar. Porque na verdade, com a direção do Senhor, e com a sua provisão, nós vamos economizar R$50, indo para um lugar 3 vezes maior. Como isso, irmãos? Isso não é coisa de um homem fazer, não. Não é coisa de um homem fazer. Porque nós pagamos R$100 de aluguel da Kombi, não vamos pagar mais, ainda vai economizar R$50. Vai dar para comprar o mantimento do café. Né? Direção do Espírito, sensibilidade à voz de Deus. Estrutura é importante, e Deus é que direciona para a estrutura. Irmãos, se nós queremos alcançar mais vidas, nós precisamos de mais pastores. E aí, Jonathan vai ao seminário. E aí nós temos um corpo de presbitério, em que envolve tanto o trabalho aqui da localidade de Água Fria, como na cidade. Nós temos agora 2 lugares para cuidar, e bem cuidado. Por isso nós temos o irmão Gessinei, que vai em Bela Joana, faz o culto, leva a palavra pastoral, instrui, puxa a orelha, orienta. Nós temos o irmão Josiel, diretor de evangelismo, que já marcou o culto dia 3 na casa de Tia Adriana, que será o novo ponto de pregação, que já marcou o segundo culto, porque vai ser de 15 em 15 dias, uma vez por mês, primeiro sábado, no ponto de pregação, e na metade do mês, numa casa, no ministério de casa em casa. E dia 17 já tem culto marcado na casa do Bruno.
Jonathan vai vir pregar dia 17, eu estarei para pregar no dia 3. E se não eu, algum dos presbíteros da cidade vai vir pregar. Esses homens, Deus levanta para fazer a obra de treliça e regar bem a videira, porque Deus quer acrescentar pessoas, trazer os salvos, mas não querem trazer os salvos para que eles fiquem soltos, sem orientação, sem ensino, porque afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo mandou fazer o quê? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E fazer mais o quê? Ensinando. Precisamos de pessoas para ensinar. Pessoas para pregar, pessoas para ensinar. Agora, irmãos, capítulo 11 de Atos, Lucas vai perder a conta. E aqui, dando continuidade no pano de fundo dos eventos, acontece, depois do capítulo 2, descida do Espírito Santo, pregação de Pedro, crescimento da igreja, tem a instituição dos diáconos. Depois da instituição dos diáconos, nós temos Estevão se levantando como um diácono pregador, pregando o evangelho, a perseguição e o apedrejamento a Estevão, a morte de Estevão, e a igreja se espalha. A dispersão acontece. E aí Deus, na divina providência, está de alguma forma mandando pessoas para muitos lugares ao mesmo tempo. Capítulo 11 de Atos, então nós chegamos aqui depois do primeiro concílio da igreja, porque Pedro já tinha feito uma incursão de pregação. E ele vai pregar aos gentios e tem o evento de Cornélio, que é um gentio que é batizado. A igreja de Jerusalém fica sem entender muito bem aquilo. Na verdade, eles estão desenvolvendo o ensino. A prática eclesiológica da igreja de Cristo está em desenvolvimento. Eles estão aplicando os ensinos. À medida que eles aplicam os ensinos, eles vão aprendendo na direção do Espírito, e na convivência eles vão chegando no ponto certo. E aí aquilo trouxe divisão a princípio, e eles convocam um concílio em Jerusalém, e depois de Pedro explicar, de Tiago dar uma palavra de temperança, eles têm um documento agora, oficial da igreja de Jerusalém. E o que acontece é que os apóstolos agora vão continuar pregando, mas numa uniformidade. Eles não estão pregando nada solto. A igreja de Jerusalém, o evangelho tinha que começar a ser pregado aonde? Jerusalém. E em Jerusalém tem ali a organização agora de um concílio, para definir se podia pregar, como que pregaria, se ia circuncidar gentios, se ia aplicar a exigência da lei aos gentios, ou se ia dar aos gentios o evangelho da graça, e o que iria acontecer. Temos então a conversão de Saulo, que vai ser o apóstolo dos gentios, a divina providência, irmãos. Agora, Deus vai levantar um apóstolo, que ele mesmo vai falar que é um filho temporão, como um abortivo que apareceu depois. A caminho de Damasco, Saulo se converte, e esse vai ser o apóstolo dos gentios. E aí no capítulo 11 está escrito assim, a partir do versículo 19 até o versículo 26. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão aos judeus. E aqui eles estão na dúvida: pregamos ou não pregamos aos gentios? Como que a gente faz isso? Lembrando que aqui não são os apóstolos, que já têm uma orientação: Jerusalém, Judéia, Samaria. Pode pregar, é para anunciar. Eles estão naquela dúvida. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Qual é a mensagem que eles anunciam? O Senhor Jesus. Qual tem que ser a nossa pregação? O Senhor Jesus. Quando Pedro vai pregar, ele não prega nada a não ser Cristo. Ele começa desde os profetas, na lei, nos salmos, anunciando Cristo Jesus, e chegando nos últimos acontecimentos, que era a crucificação e a ressurreição de Cristo. O que a igreja de hoje tem que anunciar, irmãos? Colossenses. Não sabe o que pregar? Prega Colossenses. Ele é o esplendor da glória de Deus Pai.
Ele veio para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para a maravilhosa luz. Ele derramou a sua vida e ressuscitou dentre os mortos. E Deus deu a supremacia e colocou como cabeça da igreja. Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Versículo 21, e a mão do Senhor era com eles. E agora Lucas aqui perdeu a conta. Versículo 21, ele diz, e grande número creu e se converteu ao Senhor. De modo, irmãos, aqui, que Lucas, nos primeiros eventos que ele está contando, escrevendo a contagem, ele estava. Ele estava em Atos 1, ele estava em Atos 2, agora em Atos 11, a fonte primária dele é a narrativa daqueles que foram e retornaram para Jerusalém. Como é que foi lá? O que aconteceu? E ele descreve, não deu para contar, nós nem pensamos nisso, Lucas. Não deu nem para contar e nós nem pensamos nisso. Mas foi muita gente, e ele vai dizer isso. Naquele dia, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Daqui para frente Lucas não dá números exatos, muita gente, grande número, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram na igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram conhecidos e chamados de cristãos pela primeira vez. Coisa linda, irmãos. Coisa linda nós vemos aqui. Na autoridade de Jesus Cristo, a mensagem que eles pregam, anunciando o Senhor, vai dizer que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. E vai dizer agora a obediência que eles tinham a Cristo Jesus durante todo o ano naquela igreja. Eles fizeram o quê? Ensinaram. Jesus mandou fazer o quê? Pregar. Chegaram em Antioquia e pregaram. Agora, Paulo e Barnabé chegam em Antioquia e o que eles fazem? Eles ensinam. A pregação do Evangelho é algo objetivo. E tem a premissa de vir e dizer sobre as boas novas, o anúncio das boas novas, que começa com as más notícias. O homem é pecador, precisa se arrepender. Quando Pedro prega, o que ele faz? Ele anuncia Cristo e diz, arrependei-vos e salvai-vos dessa geração perversa. O arrependimento tem que ser conclamado. As pessoas precisam entender que não estão de bem com Deus, elas precisam se arrepender dos seus pecados, se voltar a Deus. É o choque do Evangelho. Eu não posso anunciar o Evangelho, irmãos, chegando, abrindo o texto de Colossenses e querendo falar sobre Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Eu vou pular uma etapa, eu preciso anunciar Cristo ressurreto. Por isso que ele tem a supremacia, porque ele morreu, ressuscitou, vive e reina. Mas quando os salvos se ajuntam, eles precisam ser ensinados sobre cada ponto da doutrina da graça, sobre cada ponto da palavra de Deus. E é isso que eles fazem, eles ensinam. E aqui os cristãos, os discípulos são chamados de cristãos, que era uma menção a seguidores de Cristo, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são pequenos cristos. A prática, o ensino, eleva aqueles irmãos a serem conhecidos como cristãos. Essa igreja é a igreja que está em constante crescimento, amados irmãos. E isso deve nos encorajar. Isso deve nos motivar a investir, a aplicar a nossa vida, a nos organizarmos, a
sermos dependentes do Senhor, a buscarmos a dependência em Cristo, depender de Cristo, ser capacitado pelo Espírito, conhecer a palavra, orar mais, clamar ao Senhor, ser cheios do Espírito Santo. Isso deve nos fazer, irmãos, a olhar com uma visão estratégica. Antioquia agora está sendo como que a capital de missões. É daqui que saem as primeiras viagens missionárias. É daqui que acontece o investimento no reino para a expansão. A estratégia de Antioquia, que tinha um porto importantíssimo, e de Antioquia para Chipre, porque Chipre era uma ilha importante, que dava acesso a todos os lados do mar Mediterrâneo, para a navegação e expansão do Evangelho. Nós vamos ver o que é aqui? Uma igreja ativa, funcional, uma igreja participativa, uma igreja envolvida na obra missionária, de modo que no capítulo 13, versículo 1, vai dizer: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Uma igreja que tinha organização, líderes. Agora, dos 12, aparece aqui, na verdade, nenhum dos 12 aparece aqui. O que acontece? Os 12 já transmitiram o evangelho a outro. Que tem aqui agora é Barnabé e Saulo, que é o apóstolo dos gentios, e que já ensinaram a outros, Simeão, Lúcio e Manaém, que não aparece na narrativa, no início, no capítulo 1, não aparece na nomeação dos diáconos, mas que agora estão aqui liderando essa igreja. À medida que o evangelho é ensinado, Deus levanta homens e capacita eles com o Espírito Santo e prepara eles para liderar o crescimento da igreja de Cristo e pastorear o coração dos salvos, irmãos. E assim, a nossa igreja deve continuar avançando, com visão sábia, visão segura. Apareceu logo quando a direção do Espírito veio, a luz das Escrituras. Vocês precisam melhorar a estrutura de vocês crescerem. Veio logo também uma opção de comprar um terreno, um lote. Aí eu fui lá visitar, sonhando, né? Sonhar não paga nada. E eu cheguei ali, conversei com o dono do loteamento, ele me apresentou os valores, e na mesma hora, não existe paz naquilo que não é de Deus, irmãos. Não dá, esquece. Aquilo como que num estalar de dedos sumiu da minha cabeça. Esquece, não é agora. Não é agora. Mas quando a gente vai no Arino, tem toda uma harmonia na situação. A igreja tem condição de custear, a estrutura atende a demanda, é bem localizado. E nós tivemos irmãos metendo a mão no bolso. Eu saltei na frente e falei: meu irmão, nós precisamos agora de investir na treliça, na estrutura. Está aqui o que eu posso fazer. Vim aqui na roça, encontrei com o seu Ivo. Seu Ivo, precisamos de investimento na obra. Ah, é? Isso aqui dá para começar? Se precisar de mais, pode vir apanhar. Leandro, pastor, está aqui, está faltando quanto para inteirar? Está aqui, é por minha conta. Jonathan, dá para fazer o quê? Pode comprar, pode escolher que eu compro. E é assim que a obra vai funcionando, irmãos. Não adianta você ficar aí na expectativa, vai crescer, e orando. Você tem que orar mesmo, e orar incessantemente pelo crescimento da igreja. Mas você precisa investir no reino. Tem aqui, panetones. Uma igreja, ela não tem que pensar no investimento só para ela tem que pensar no investimento do reino. Uma igreja que investe em missões, Deus dá crescimento, irmãos. E os panetones estão aqui já para comprar. Panetone e chocotone. O mais saboroso do mundo. Fantástico. Até quem não gosta come.
porque tem gosto não sei, tem um gosto de unção, de maná, não sei. Tem um negócio especial. Está aqui. Nessa semana vai chegar uma carga de livro da Pronobis. Pastor, eu não sou de muita leitura, tem livro fininho. Pastor, eu não vou conseguir ler tudo. Compre e dá para alguém, irmão. Investe no reino, investe na obra. Isso é para o reino. Seja desprendido, irmãos. Seja desprendido. Deus vai abençoando, a igreja vai avançando. Eu quero te desafiar na conclusão dessa mensagem, para que você seja aplicado e não deixe de fazer parte daquilo que Deus tem operado em nosso meio, irmãos. Fica assistindo, não. Ô pastor, que bênção, parabéns. Parabéns nada, irmão. Vem junto comigo. Fica na beira do caminho, não. Fica lá torcendo para dar errado, não. Fica lá vendo o que vai acontecer, não. Depois que o negócio explodir, eu faço parte. Não, vem explodir junto. Vem para o Dunamis junto. Busca o Senhor, dê um bom testemunho. Seja zeloso. Chegue junto. Nós vamos ter uma transição na vida da igreja, de modo que o corpo de presbíteros vai assumir de forma objetiva, junto com o pastor, os trabalhos aqui da roça. Nós vamos passar a ter culto na cidade também, tanto na quarta-feira, tanto no domingo. Nós vamos repartir a liderança, de modo que vamos trabalhar aqui e lá ao mesmo tempo, e vamos empregar energia aqui e energia lá, e a igreja vai avançando. Nós precisamos estar dedicados. Pastor, estou aqui, pode contar comigo, com a minha oração, com a minha contribuição, com o meu serviço, estou dedicado, estou gostando de ver o movimento. Ore, busque ao Senhor, leia a palavra, se capacite, se dedique. Deus é que opera em nós, irmãos, através da autoridade de Cristo Jesus, na direção do Espírito e capacitação do Espírito, nos dando a palavra dia após dia. Vamos caminhar juntos. Vamos deixar o nosso nome de cristão ser reconhecido por aí, através do nosso zelo, se aplicando na vida e na obra que Deus tem a fazer em nós e através de nós. Amém? Deixa eu orar com os irmãos. Logo após o Jonathan vai encerrar cantando. E a gente vai cantar junto com o Jonathan. Nós podemos cantar do cantor cristão 411, Felicidade no Serviço, ou outro que o irmão assim desejar. Vamos orar nesse momento. Vamos buscar o Senhor. Busca o Senhor. Vamos orar pelo crescimento da igreja. É o momento de você orar aí no seu lugar. Senhor, eu quero que o Senhor nos dê um crescimento na sua palavra. Quero que o Senhor me capacite, porque Deus, eu sei que nesse tempo o Senhor tem dado direção. Eu tenho confiado na sua mão, através da liderança da nossa igreja, na sua direção. E a igreja cresce em várias faixas etárias. Deus capacite para eu ganhar minhas amigas da escola, capacite para me ganhar os meus colegas de trabalho, capacite, Deus, para que eu possa ganhar os meus familiares. Me capacite, Senhor. Me dê sabedoria, Deus. Atrai os corações, me dê palavras objetivas na hora certa, palavra temperada, palavra do Senhor. Oh Deus, eu quero buscar o Senhor para que o Senhor me use. Oh Santo Deus, em nome de Jesus, dá-nos crescimento em Ti, Deus. Que a Sua palavra cresça em nosso meio, que o nosso amor se multiplique, que cristãos sejam mais fervorosos na busca ao Senhor, na oração, no estudo da palavra, e que o Senhor venha operar em nosso meio um avivamento, Senhor. Onde há abandono de pecado, confissão de pecado, onde há, Senhor, arrependimento verdadeiro, onde há, ó Deus, um derramar de lágrimas nos pés do Senhor, clamando ao Senhor para que trabalhe em nosso meio, Deus. Ó Pai amado, desperte o seu povo para orar, para buscar mais,
e usa-nos, ó Deus, como um todo, como toda igreja, para que nós possamos avançar na pregação. E a mensagem é essa: Jesus Cristo ressurreto morreu na cruz para nos salvar. Ó Pai amado, em nome de Jesus, desperte corações frios. Ó Santo Deus, capacite aqueles que estão buscando, sedentos, aqueles que estão orando nesse momento agora. Senhor, me capacita, me dá a sua palavra, me dá entendimento, me dá do seu Espírito Santo, capacita. Senhor, eu te peço, fortaleça os braços daqueles que estão tampados na obra. Senhor, abençoe-nos, nos dando saúde, nos dando graça sobre graça, para que possamos avançar na pregação do Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, certos de que o Senhor tem nos levantado nesse tempo, não para sentarmos no banco, mas para nos levantarmos e anunciarmos o Evangelho do Reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Satisfeito, abençoado, Deus.